pessoal, e aí estamos começando mais uma aula, né, depois de férias aí que vocês tiveram bem prolongadas. Então vamos lá, voltar, né? Eu me chamo Larissa Gardenha, tá bom? Vou ser a professora de vocês nessa disciplina. Qual disciplina, professora? Estatística Aplicada à Administração 2, tá? Então a gente está iniciando hoje essa disciplina. E antes da gente iniciar, né, hoje, como vocês puderam ver lá no grupo, no cronograma que eu enviei, nós vamos estar o quê? Apresentando esse cronograma, o plano de ensino que foi enviado para vocês, e também dando algumas informações sobre as nossas aulas e depois retomar o assunto que vocês viram lá em Estatística Aplicada à Administração 1, que é pré-requisito para essa disciplina, tá bom? Primeiro, né, gente, o nosso horário de aula é toda, né, segunda e quinta, tá bom? Das 16 às 18. Então eu peço que vocês se organizem. Se vocês olharem lá no cronograma, esse primeiro momento, essas aulas até a nossa primeira avaliação, que vai ser dia 29 de julho, as nossas aulas, a maioria vai ser em vídeo, ou seja, eu vou estar mandando vídeo para vocês, vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então não vai ter muitas aulas pelo Meet, muitas aulas, né, síncronas, tá bom? Então o que acontece? Tem como você assistir em outros horários, mas eu peço que você se organize para que nesse horário, nos dias que tem aula pelo Meet, no dia que tem avaliação, que você se programe, porque eu acredito que se você colocou que poderia fazer essa disciplina, você poderia fazer nesse horário, né? Então, se você trabalha, faz qualquer outra atividade nesses dias, você se organize para estar presencial, mesmo que à distância, tá bom? Como eu falei também no grupo mais cedo, o grupo do WhatsApp é para informações, né? Para me repassar as provas, os links, tirar dúvidas, participação de vocês. A gente vai estar fazendo pelo WhatsApp, tá bom? Então, não é para ficar mandando lá mensagenzinhas feitas ou mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. Não que vocês não vão dar bom dia ou boa tarde quando a gente estiver em aula. Mas para não lotar o nosso grupo, tá? Até porque nós temos muitos grupos, eu acredito que todos vocês têm muitos grupos, né? Tem outras disciplinas, então às vezes fica muita mensagem, a gente quer rever uma mensagem e não consegue voltar. Por quê? Porque tem muita informação ali naquele grupo, tá bom? Então vamos nos atentar para isso. As nossas aulas, gente, como eu falei, né? Vocês podem estar olhando lá no cronograma. Elas vão ser enviadas um link pelo YouTube, né, para que vocês possam estar assistindo, voltando várias vezes e não pesar o celular de vocês, apesar de que também vão ser vídeos um pouco longos. E vocês sabem, né, a maioria me conhece, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar perguntando, tanto no individual como no grupo. No momento da aula, eu vou estar à disposição das 16 às 18 para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, enquanto estiver assistindo o vídeo, teve dúvida, já manda lá no grupo, que pode ser a dúvida de outra pessoa, eu vou e respondo, tá bom? Agora, caso você esteja estudando em outro horário e também tem uma dúvida e pode ser que você esqueça, pode mandar para o meu WhatsApp sem problema. Eu só não garanto lhe responder naquele mesmo momento, tá? Porque eu posso estar em outras atividades e posso não ter como lhe responder. Mas uma hora eu vou lhe responder, tá bom? Uma coisa que eu peço para vocês nessa disciplina. Gente, compre um caderno. Se você não já tem um caderno, compre ou veja algum caderno que você tenha para você anotar todas as aulas. Essa disciplina é disciplina de cálculo, então vocês precisam bastante estar treinando. Quem tem dificuldade de cálculo ou de matemática, precisa se esforçar ao máximo nessa disciplina, tá bom? Porque se você perder uma aula, se você deixar para lá uma semana, você vai ficar todo perdido e vai ficar querendo desistir. E eu não quero que vocês desistam. Vamos lá. Vamos para mais uma disciplina. Eu quero que vocês realmente aprendam e possam estar tirando proveito, né, dessas aulas, mesmo que à distância. Outra coisa que vocês podem estar olhando é a questão do nosso cronograma, é que as nossas aulas elas vão até setembro, tá bom? As aulas elas não são até setembro, elas vão ser até o dia 23 de outubro, né? Se vocês verem com os outros professores, vão ser até o dia 23 de outubro. Mas comigo vai ser até o final de setembro. Outubro, se vocês olharem lá no cronograma, eu coloquei recuperação, tá avaliando algumas pessoas que realmente
porventura ficarem, que eu espero que todos passem. Lembrando, para quem já me conhece, né, que eu estou grávida, né, por isso que o cronograma está dessa forma, porque está previsto para o início de outubro. Então, até o final de setembro, né, que eu vou estar completando 37 semanas, está ok, mas depois disso, né, depois de 38 semanas, pode estar nascendo o bebê. Então, por isso que a minha programação está sendo até o final de setembro. Então, eu peço a colaboração de vocês, para que eu darei o meu máximo, me esforçarei ao máximo para que eu possa conseguir passar os conteúdos para vocês da melhor forma, tirar todas as dúvidas e que a gente possa ter um aprendizado bom. Mas eu peço que vocês também se esforcem, tá bom? Porque senão a gente vai ficar no mês de outubro aí acompanhando vocês mesmo, né? Que com o bebê, com aquela agonia, mas a gente vai estar acompanhando vocês. Mas é bem mais complicado, tanto para vocês, né, como para mim. Então eu peço a colaboração de vocês que até o final de setembro a gente possa estar terminando, né, e acompanhando essa disciplina de forma eficaz. A presença, gente, vocês não precisam estar passando no grupo, aquele legalzinho, né, assistir vídeo, legal, como antigamente. Não, eu vou mandar para vocês uma lista, que é um link também, vocês apertam nesse link e coloquem o nome de vocês no horário da aula, tá bom? Então, toda aula eu vou estar mandando esse link. Eu posso estar mandando no início ou no final. Geralmente eu mando logo no final, tá bom? Mas pode ser que eu mande no meio. Então, na hora que eu mandar esse link, você vai lá e coloque o seu nome, tá bom? E não precisa estar botando o ok que você já assistiu. Se você colocou o seu nome é porque você assistiu, você entendeu o que foi aquela aula naquele dia, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, coloque aí no WhatsApp para a gente estar respondendo. Então, a nossa aula vai ser dessa forma, né? A nossa avaliação eu mando para vocês pelo grupo ou pelo Siga. Tudo que vai estar no grupo vai estar no Siga. Então, caso você não consiga abrir pelo grupo, tá no Siga. Caso você não consiga abrir pelo Siga, tá no grupo, tá? Então, tem duas opções de vocês estarem abrindo, tanto o vídeo como os materiais que eu vou estar enviando, tá bom? Então, assim como eu mandei para vocês o cronograma e o plano de ensino, ele também já está lá no Siga desde a semana passada. Então, vocês podem estar acompanhando e estar olhando. Agora, mais uma vez, eu peço que tudo que a gente for ministrar aqui, vocês possam estar anotando no caderno. Eu digo isso até para quem vai ficar de recuperação, né? Que eu espero que ninguém fique. Se possível, eu gostaria de ver o caderno para que a gente possa estar avaliando. Então, tem que estar o caderno organizado e todas as nossas aulas anotadas. Tá? Quando eu passar algum exercício, anotem. Mas, depois de vocês anotarem, todas as atividades, tentem refazer novamente. Ah, eu entendi o que a professora fez, anotei, beleza. Vou tentar fazer agora sozinho, sem olhar para o que a professora fez. Aí você vai lá e tenta. Teve dúvida? Manda mensagem, tá bom? Não fiquem com dúvidas. Então, gente, pra gente começar, né? Nós vamos retomar um pouquinho lá de Estatística Aplicada à Administração 1, onde vocês viram o que é estatística. E aí eu coloquei um conceito aqui, né? Que a estatística é a parte da matemática aplicada. É a parte da matemática aplicada, tá? Então, a estatística, ela tem matemática, tá bom? É a parte da matemática aplicada que fornece métodos para o quê, professora? Métodos para quê? Para coleta, para organização, para descrição, para análise e para interpretação. Não esqueça essas palavrinhas aí, tá? Elas são essenciais para o curso de administração. Coleta, organização, descrição, análise e interpretação. Então, se puderem, quando vocês anotarem no caderninho de vocês, pegar o marca-texto e colocar essas palavras, seria ideal. Então, é a parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados na tomada de decisão. Olha aí, né? O quão é importante isso para a administração, né? Para a gente tomar uma decisão certa, mais acertada. A gente precisa desse instrumento da estatística para a gente estar realmente tomando a decisão mais acertada. Nós estamos vivendo, né, num mundo assim de pandemia, que ainda não passou, né? A vacina já chegou, mas todos esses estudos que foram feitos até para que as vacinas pudessem chegar até nós, para que as vacinas pudessem ter um efeito positivo, foi feito o quê, gente? Foi utilizado da estatística, né? Para que tudo isso pudesse realmente acontecer de forma boa, de forma eficaz. E para entender um pouquinho
Vamos voltar nesses conceitos. E eu digo para vocês, a ciência da estatística, ela está dividida em dois grupos. Quem lembra quais são os dois grupos? Quem? Ninguém, gente. Meu Deus, vamos lá. Ela é dividida em dois grupos. É o grupo da estatística descritiva, tá? Existe a estatística descritiva e a estatística indutiva ou inferencial, tá? Então, a estatística ela está dividida nesses dois grupos, ok? Descritiva e indutiva. Professora, e qual a diferença dela? Quando a gente fala aqui, ó, coleta, organização, descrição, nós estamos aqui na estatística descritiva, é aquela que descreve, tá? Essas informações, esses dados, é a que busca, né? A que coleta, a que organiza esses dados. É uma técnica de sintetizar, ou seja, de resumir aqueles dados, tá bom? Então, a técnica de sintetizar os dados está na estatística descritiva, tá? A técnica de sintetizar os dados, tá bom? Então, é a descritiva. E a indutiva. A indutiva é a que a gente vai estudar agora. Essa descritiva, vocês estudaram na Estatística Aplicada à Administração 1. Vocês o quê? Vocês coletaram dados, vocês organizaram dados, vocês descreveram os dados, tá bom? E já na indutiva inferencial é que a gente vai estar agora na Estatística Aplicada à Administração 2. Nós vamos o quê? Analisar e interpretar os dados que forem nos repassados, tá bom? Então, a indutiva ela está relacionada a isso. A análise e interpretação de dados, por meio dela, né, nós tomamos o quê? Decisões para uma população em cima de uma amostra. Ai, professor, o que é população? O que é amostra? Vamos estar revendo porque pode ser que vocês não lembrem desses conceitos, né? Então, vamos lá. O que é, então? População, gente, é o conjunto universo dos dados sobre os quais vamos estudar. O que é o conjunto universo? Isso aqui é lá em conjunto, tá na matemática lá, quem estudou matemática administração 1, viu o que era conjunto, o que é o conjunto universo. É tudo, todas as possibilidades que existem, né? Então, isso é a população, é todo. Aquele que você quer estudar, aquela característica, você vai estudar todos os dados, né? Todos. Por exemplo, eu vou estudar uma sala de aula, 7º A. Então, o que é a minha população? É todo o 7º A. A amostra, ele é um subconjunto. Então, também relacionado lá ao conjunto, o subconjunto está dentro do conjunto, né? Uma parte do conjunto. É um subconjunto da população que contenha todas as suas propriedades. Então, eu quero estudar todo aqui o 7º A. Então, todo o 7º A é minha população. Só que eu vou o quê? Escolher alguns para poder fazer a minha pesquisa. Então, aqueles alguns, eles são a minha amostra. Ela é parte daquela população que eu estou estudando. E o que é variável? Variável é a característica que eu estou buscando. Que característica eu estou buscando, né? Eu estou buscando a altura, eu estou buscando o tamanho, data de aniversário. O que eu estou buscando, né? Qual a característica? E essa característica ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Então, esses nomezinhos aqui vão aparecer bastante em todo estudo da estatística. Então, qualquer livro, qualquer coisa que você for utilizar, você vai utilizar essas palavrinhas aí, população, amostra ou variável, tá bom? E agora eu vou passar para vocês um slide explicando mais um pouquinho da diferença dos tipos de variáveis qualitativas e quantitativas. Como eu falei para vocês, né, os tipos de variáveis, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Qualitativas, ela pode ser nominal ou ordinal. Nominal, quando dá nome, né? A profissão, qual a profissão, administrador, é isso, é aquilo, sexo, né? Qual a religião? A ordinal, ela coloca em ordem a escolaridade, qual o estágio da doença, é primeiro, segundo, terceiro grau, qual a classe social, é baixa, é alta, é média, ela ordena. Então, qualitativas, ela dá nome, certo? Ela não tem números. Já a quantitativa, ela tem números, ela pode ser discreta ou contínua. Discreta, por exemplo, o número de filhos, né? Número que acessou a plataforma. E contínua
é aquela que dá continuidade. Por exemplo, a altura, né? A altura de uma criança, ela pode crescer e pode ser contínua. O peso também pode diminuir, o salário, eles podem mudar, entendeu? Com o tempo. Então, é essa a diferença aí do qualitativo e quantitativo, sendo que o qualitativo pode ser nominal ou ordinal e o quantitativo pode ser discreta ou contínua. Vamos realmente para a parte prática, né? Nós vamos avaliar aqui, ver um exemplo da estatística descritiva, que foi o que vocês viram lá em Estatística Aplicada de Extração 1, né? Que é o quê? O que é aquelas palavrinhas que eu falei para vocês? Coletar, organizar e descrever, né? Então, a gente vai estar analisando o tempo de atendimento de um vendedor em uma certa loja. Ou seja, o tempo que ele utiliza para atender cada pessoa. Então, já pensando nisso, né, a gente pegou alguns dados de algum tempo, ó. Foi 0,5 minutos, 1,8, 1,2, 1,7 e assim vai. A gente pegou o tempo de atendimento daquele vendedor em alguns, né, atendimentos que ele fez. Já pensando nisso, já que vocês entenderam o que é população, o que é amostra, eu quero que vocês coloquem agora aí no grupo do WhatsApp, que vocês participem, tá? Que participação, ela também vale ponto. Se vocês olharem lá no cronograma, né? Como é que eu avalio? Tem a questão da participação. Então, eu quero que você já tá valendo ponto aí, eu já vou estar anotando quem participar. Eu quero saber quem é a população e quem é a amostra dessa análise que nós estamos fazendo, tá bom? Coloque lá, população e amostra. Então, agora, professora, o que eu vou fazer? Primeira coisa que vocês têm que fazer é o rol. O que é rol, professora? Vocês vão organizar os dados de vocês. Eles estão tudo bagunçados, eu fui pegando aleatório. Nós temos que colocar organizado, em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, quem é o menor número que nós vemos aqui, ó? Quem é o menor número? Se vocês estão enxergando aí. É o 0,5. Então, o primeiro é o 0,5. Então, o 0,5 já foi. Quem é o segundo número maior? 0,7. Muito bem. Então, 0,7 vai ficar aqui. Quem é o outro? 0,8. Muito bem. O próximo? Próximo? 1,2. Muito bem. Que mais? 1,7, ó, tem dois 1,7, então eu vou colocar 1,7 e 1,7. Aí tem 1,8 e tem outro 1,8. Que mais? O 2, né? 2,1 e depois o 2,2. Depois vem o 3 e depois vem o 3,1. Colocamos todos, pra gente conferir, a gente vê quantos números tinha aqui e quantos números tinha aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinha 12 números. E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números, tá certinho? Então, esse é o nosso rol. A gente precisa que esteja dessa forma para que a gente consiga resolver e descrever de forma correta. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular a amplitude total, que eu coloquei aqui só o AT, tá? Mas significa amplitude total. Como é que eu calculo a amplitude total? É o número maior menos o número menor do meu rol. Então, eu vou olhar para o rol aqui, ó. Quem é o maior número? 3,1. E aí, eu vou diminuir do meu menor número, que é 0,5. Isso aqui vai dar 2,6. Então, a minha amplitude total ela é 2,6. Eu vou já usar ela, por isso que eu estou calculando. O K, a gente representa como número de classes. O que é número de classes? A gente vai já ver na prática isso, tá? A gente precisa resolver o número de classes. Então, como é que é a fórmula? É 1 mais 3,3 log de N. Professora, quem é N? N é o número de dados que você tem na questão. Nós já conferimos, verificamos que nós temos 12 dados, né? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser o log de 12. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 3,3 vezes log de 12. Como eu resolvo o log de 12, professora? Você precisa ter uma calculadora científica, para quem já passou em matemática financeira, com certeza já tem. Ou no seu celular, hoje em dia quase todo celular tem uma calculadora científica.
você consegue colocar lá o log, tem a opção log, e escreve o número 12. Aí coloca igual, tá bom? Esse valor desse log, ele vai dar 1,079. Então, a gente vai substituir aqui, ó. 1,079. E aí, lembrando, gente, que pra gente resolver uma questão assim, primeiro eu multiplico. Eu não posso pegar e fazer assim, ó, 1 mais 3,3 e depois multiplicar. Prestem muita atenção, porque tem muita gente que erra isso, erra demais. Então, tem vários concursos que tá tendo aí, né? Muita gente que está estudando. Vocês se atentem para isso, para não errar numa besteira dessa. Então, você repete 1, aí multiplica esses dois aqui, ó. Multiplicando esses dois, eu já tinha calculado, vai dar 3,56. E agora sim, você soma, vai dar o quê? 4,56. Gente, o número de classe, ele tem que ser o número inteiro, porque o número de classe é o número que você vai dividir lá na tabela. Então, não tem como ficar quebrado. Então, quando der com vírgula, por exemplo, deu 4,5, você pode escolher fazer 4 classes ou você pode escolher fazer 5 classes. Você que escolhe. Pode ser 4 ou pode ser 5. Eu vou escolher 4 ou 5, tá? Eu vou escolher o 4. Você tem que escolher para poder você resolver aqui a amplitude de classe. Que é esse aqui, ó, AC, amplitude de classe. Como é que eu resolvo amplitude de classe? É a amplitude total dividido pelo número de classes. Então, você tem que saber qual é o número de classes para poder você fazer aqui a amplitude de classe. Então, a amplitude total é 2,6. O número de classe que eu escolhi foi 4. Isso aqui vai dar 0,65, né? Ou apenas 0,6, tá? Mas vai botar 0,65, duas casas, tá? Então, deu 0,65 a minha amplitude de classe. Agora a gente vai montar isso aí, né? Esses dados que nós já coletamos, que nós já organizamos, nós vamos descrever esses dados numa tabela. Vamos. Então, estamos aqui, ó, com o quadro já montado, né? O que era aquela classe, né? Aquele casinho que a gente colocou, seria aqui a quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, tem 4 classes. Então, se você escolhesse 5, ia ter 1, 2, 3, 4, 5 classes, tá? E o que era aquele amplitude de classe? É o que tá aqui, ó, entre esse e esse. Qual foi o primeiro número do rol? 0,5, então você coloca aqui. Quando o teu amplitude de classe? 0,65. Então, 0,5 mais 0,65 dá 1, né? No caso aí, daria 1,15, né? 15. Só que eu tô colocando só uma casa depois da vírgula, né? Então, ele me deu 5, deixei só 1,1. Aí aqui foi para 1,1 mais 0,65, né? Também foi arredondando, aí deu 1,8. É 1,8 mais 1,65, aí deu 2,4. 2,4 mais 0,65, 4,1. Ok? E o que é isso? Eu separo para a gente colocar os nossos dados. Agora a gente vai lá para o rol. Olha aquele rol que vocês já devem ter anotado no caderno. Se vocês não anotaram, depois vocês podem estar voltando o vídeo e estar verificando. Quantos números tem entre 0,5 e 1,1? Tem 3 números, né? Entre 1,1 e 1,8? Tem 3 números. 1,8 e 2,4? 4 números. E aqui 2. Então, somando, dá os 12 números que nós temos. Gente, esse tracinho aqui é o que está entrando, porque nós verificamos lá no nosso rol que tem o número 1,8, não tem? Então, o 1,8 ele não vai entrar aqui, ó, ele vai entrar nessa daqui, ó, que tá fazendo parte, tá bom? Então, o 1,8 ele vai entrar nessa classe aqui. Quando eu faço a frequência relativa? A frequência relativa, gente, é a frequência em porcentagem. Eu pego esse valor aqui, ó, 3 dividido por 12, tá? Que é o número que eu tenho dividido pelo total. Eu divido. Isso aqui vai dar 0,25. Aí eu vou e multiplico por 100. Dá 25%. Então, a minha frequência relativa é 25%. Então, vocês vão fazer a mesma coisa para todos esses outros dados. Que vai dar aqui 25. Aqui vai dar 33. E aqui vai dar 17.
Se você somar essas porcentagens, ela sempre tem que dar 100%, tá bom? A frequência acumulada é aquela que vai juntando. Então, por exemplo, eu sempre repito a primeira, que é 3. Aí 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. Sempre esse total aqui da frequência acumulada, ela tem que ser igual a esse total aqui. E o XI, que é o ponto médio da classe. Como é que eu faço isso, professora? Ponto médio da classe. Você soma esse com esse e divide por 2. 0,5 mais 1,1 dividido por 2. Tá? Isso aqui vai dar 0,8. Na próxima vai dar 1,4, 2,1 e 3,2. Eu já estou fazendo direto para que a gente não precise perder muito tempo resolvendo isso aqui. Mas eu quero que vocês, quando coloquem no caderno, vocês tentem fazer cada um aqui para ver se bate. Pode ser que eu tenha errado em alguma coisa. E aí, se tiver dúvida, me perguntem, tá bom? E vamos entender bastante essa questão aqui. E tem mais duas coisinhas que eu queria falar antes de terminar esse quadro aqui. É sobre a mediana e a moda. Moda é o que mais está acontecendo. Qual desses aqui mais está acontecendo? Esse aqui, né? Então, a moda está nessa classe aqui, ó. É o que mais acontece, é o que mais números tem, tá? Mediana é aquela que está bem no meio. É qual desses números que estão bem no meio? Aí você tem que olhar lá no rol. Quem é que está bem no meio, tá bom? Quando o número é ímpar, de número de dados, fica mais fácil, é aquele que fica bem no meio. Quando é par, a gente já tem que fazer uma média para verificar, tá bom? E agora vamos falar sobre desvio padrão. O desvio padrão, ele é uma medida de dispersão, né? É para a gente saber quando os dados estão próximos ou quando eles estão dispersos, ou seja, bem distantes, tá? Então, o resultado a gente analisa pelo resultado. Quanto mais perto de zero aquele resultado está, significa que aqueles dados eles estão homogêneos, eles estão bem próximos. Quanto mais afastado de zero está, significa que eles estão muito dispersos, eles estão muito longe um do outro. Como é que é a fórmula? A fórmula é essa bonitinha aqui, ó. Raiz quadrada da soma, tá? Do i, que o i começa sempre pelo 1, depende do número de dados que você tem. E aí esse xi é o primeiro dado, o segundo, ou terceiro, o quarto, assim vai. Menos a média aritmética elevado a 2 sobre n, tá? N é sobre essa soma todinha aqui. Como assim, professor? Não entendi nada. Aí eu coloquei esses dados aqui. Vamos imaginar nas alturas. A gente está avaliando as alturas das pessoas, né? Quantos que ela mede por altura. Aí a gente viu que uma é 1,55, a outra é 1,70, a outra é 1,80. Então eu quero saber o desvio padrão. Como está a questão desses dados, né? Como estão dispersos ou não. Então eu vou primeiro calcular aqui a minha média aritmética. Como é que eu calculo a média aritmética? Eu somo esses três valores. Como eu tenho 3 valores, eu vou dividir por 3. E aí eu vou achar um valorzinho aqui, que eu não sei quem é. Eu vou dizer que esse valor é o A, tá? Beleza. Achei a média aritmética. O que eu faço? Agora, esse aqui, ó, ele é o x1, esse aqui é o x2 e esse aqui é o x3. Certo? Porque são 3 itens, então eu tenho aqui, ó, o i começa sempre pelo 1, né, que é o primeiro dado. Aí o segundo dado, o terceiro dado. Aí a gente vai lá para a fórmula, ó. Raiz, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, a soma. Eu tenho que somar os 3. Então eu vou fazer primeiro do x1. Como é que é o x1? Quem é o x1? 1,55. Quem é a média aritmética? Não sei, é o A que eu vou calcular. Elevado a 2. Aí eu somo com o segundo. Quem é o segundo? 1,70 menos a média aritmética elevado a 2, mais o x3, que é 1,80, menos a média aritmética sobre 2. Isso tudo eu vou dividir pelo n. Quem é o n? É o número de números que a gente tem, que é 3. Aí, raiz quadrada disso aqui tudinho. Então, é assim que a gente resolve o desvio padrão. Aí, como é que eu faço, professora? Você primeiro diminui esse, aí depois diminui esse, depois diminui esse. Diminuiu, aí você eleva o quadrado, eleva o quadrado, eleva o quadrado. Achou 3 números? Aí você soma os 3. Somou, divide por 3. Dividiu por 3? Tira a raiz quadrada desse número que você encontrou. Aí você vai encontrar o desvio padrão.
Essa daqui é a segunda atividade de hoje. A primeira é aquela da população e da amostra. A segunda é essa, que eu quero que vocês resolvam e coloquem qual é o resultado que vocês encontraram do desvio padrão dessa questão aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então é isso, a nossa aula está acabando por hoje. Muito obrigada pela participação, pela audiência, né? E até a próxima, se Deus quiser.